Hoje nós vamos estudar a primeira parte sobre o processo de formação do solo, também chamado de pedogênese. O solo é resultado de um conjunto de fatores que vão influenciar se esse solo vai ser mais fértil, ou vai ser mais profundo ou menos profundo. Nós temos que analisar que esses fatores estão principalmente relacionados ao intemperismo, o intemperismo químico, que já foi estudado que o intemperismo químico é aquele desgaste que ocorre a partir da chuva, da água. Então, onde ocorre o intemperismo químico ou um local onde tem maior pluviosidade, mais chuva, esse local tende a ter um tipo de solo mais profundo. O solo jovem, também chamado de primitivo, ele é raso. Por quê? Porque ele sofreu menos a influência do clima úmido que favorece ao intemperismo químico. Porque no momento que a chuva cai, ela vai infiltrando no solo e fazendo com que a rocha mãe ou esse material de origem vá se desagregando. O solo é resultado dessa desagregação. Com a chuva, nós vamos ter a parte superior do solo, que é composta por material orgânico, também chamado de horizonte O, onde predomina a vegetação, onde as folhas que caem, elas vão fazer com que se transforme nesse humus, que é o material orgânico, onde está a maior parte dos nutrientes. Quando o solo é jovem, nós vamos ter apenas duas camadas ou dois horizontes, que é a camada superficial e a rocha. À medida que o tempo vai passando, milhares de anos, esse processo vai evoluindo. Quanto mais chuva no local, quanto mais tempo, mais profundo e mais camadas vão surgindo decorrentes da infiltração da água que faz parte desse intemperismo químico. À medida que o tempo vai passando, nós vamos aumentando a profundidade do solo. Quando antes nós tínhamos apenas o horizonte O e a rocha, o horizonte O, a camada mais superficial, onde está a vegetação e a matéria orgânica, nasce uma nova camada chamada horizonte A, que também ela está em contato direto com a superfície e possui uma grande quantidade de humus ou material orgânico. Mais tempo ainda, nós vamos ter mais uma camada, porque a chuva continua infiltrando material orgânico nas primeiras duas camadas, que estão mais próximas à superfície. Surge uma outra camada, que é o horizonte C, que nada mais é do que a desagregação da rocha mãe, ou material de origem, que vai desagregando. No momento que ela está desagregando, ela está formando essa nova camada, que é a camada C ou horizonte C. Por que ela está desagregando? Porque a chuva, a água, ela faz com que a rocha sofra essa fragmentação. Ela vai se fragmentando com o tempo. E é a partir daí que o solo vai se formando. A partir dessa infiltração, os nutrientes que estão
na superfície, eles tendem a descer, assim como os minerais que estão na rocha-mãe, eles tendem a subir, até que num outro momento do processo surge uma nova camada, que é a camada B, ou horizonte B. Nessa camada aqui, vai ser caracterizada como a camada ou o horizonte diagnóstico. Por quê? Porque é o equilíbrio entre as camadas que possuem um material orgânico e as camadas abaixo que possuem os minerais da rocha desagregada. Tá? Então, o horizonte B é muito importante porque é a partir dessa camada aqui, desse horizonte, é que nós vamos estudar o tipo de solo, a fertilidade do solo. E é com nessa camada aqui que nós podemos cultivar algum produto agrícola, tá? Mas existem vários tipos de solo que podem possuir mais uma camada, dependendo do local. De que forma? Aqui, por exemplo, nós temos mais uma camada, a camada E, que surge a partir do acúmulo de ferro em locais onde o solo tem riqueza desse minério de ferro. O que acontece? A chuva continua infiltrando no solo, os materiais mais leves, eles vão descendo e o material pesado, ele vai se acumulando. Por que vai se acumulando? Num local, por exemplo, de clima, onde o verão é chuvoso e o inverno seco, esse período de chuva, ele vai fazer com que o material leve vá descendo. Quando ocorre o período seco, o material ferroso, que é mais pesado, ele vai se acumulando nessa camada. E à medida que chove, para de chover, ele vai secando, vai formando uma crosta mais dura. Então, essa camada aí aqui é chamada de horizonte intermediário. Vocês viram a importância do estudo do solo? Outro fator importante a levarmos em consideração é que num solo jovem e primitivo, um solo mais raso, por que raso? Porque ele sofreu menos o intemperismo químico. Esse solo mais raso, que sofreu menos o intemperismo químico, pode ser levado em consideração o fator tempo, né? Há pouco tempo ele começou a ser formado, ou então o clima mais seco, né? No momento que esse solo ele é mais raso, está em contato direto com a rocha-mãe, para engenharia civil, isso é muito importante para a construção de edificações. Porque num solo profundo, essas edificações podem ceder. Então, é importante analisar o tipo de solo. No próximo vídeo agora, eu vou explicar para vocês que no mesmo local em que tenha a mesma rocha matriz, a mesma rocha de origem, a mesma quantidade de chuva, ou seja, mesmo clima, podem existir dois tipos de solos, o solo raso e o solo profundo. Vai depender do quê? Do relevo. Então, isso nós vamos ver no próximo vídeo.